Oi, gente, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui com o Pleroma Talk, com uma convidada muito especial, uma amiga do meu coração, a missionária Cris Hickley, Cristiane Hickley, né? Para nós, a Cris, né? E a gente está com esse momento muito especial. A Cris está vivendo um momento na vida dela muito único, né, Cris? E eu estava participando, pintando uma tela ao vivo para ela, e são os 30 anos dela de ministério, e essa vai ser a nossa conversa hoje. Nós vamos falar sobre missões, nós vamos falar sobre algo que aconteceu ali naquele café. Ela fez um café de amigos para esse momento, ela vai explicar tudo para a gente aqui. E eu falei, Cris, eu queria gravar isso, porque foi muito especial, um momento desse café ali na minha, para minha vida, algo que me chamou. Tiveram muitas coisas especiais ali, né, Cris? Muitos momentos sobre isso, mas algo me chamou a atenção. Eu falei, Cris, eu queria muito gravar algo que eu acho que pode ajudar muitas pessoas. Tá bom, Cris? Seja bem-vinda, fique bem à vontade. Você é de casa, você sabe, não só desse ambiente, né, mas da nossa casa, da nossa família. Você faz parte da minha vida e da minha família. E eu quero te agradecer por estar aqui e aceitar esse convite. Para mim é um privilégio, Elis, estar aqui, né, hoje e fazer parte daquilo que Deus realmente nos uniu para fazer, Amém. né? E eu fico bem animada, bem empolgada, né? Porque foram tantos anos, né? Na realidade, acho que 21 anos eu conheço você, É. então eu já tinha 9 anos de ministério, então eu estou empolgadíssima com isso, né? Porque passaram-se os anos, foi tudo muito intenso, muito rápido, né, e são 30 anos de ministério. E quando o Senhor me contou isso, eu falei: "Meu Deus, sério? 30 anos". Então, são 30 anos de muitas emoções, de Sim. muito aprendizado, de andar com o Senhor, de aprender a ouvir a voz do Senhor e fazer aquilo que ele pediu para fazer, né. Os anos de relacionamento, então é muito fantástico. Cris, conta pra gente aqui como é que foi essa história desse café, dessa reunião que você fez semana passada, que você uniu seus amigos, qual é o propósito, como que foi isso, essa ideia, como surgiu isso? Sim, na realidade, eu transicionei de uma denominação para outra, né, então Uhum. tem 14 anos que eu voltei para minha cidade, Ponta Grossa, porque eu fiquei muitos anos fora de Ponta Grossa, na Jocum. E então agora nesse momento, né, ele me lembrou que eram 30 anos, né, eu falei e ele me deu, né, um país para ir, 2 países na realidade. Hoje eu me levantei meio assim, mas é para Polônia e para Israel, Quando que é? né, Quando vocês viajaram para agora esse dia 10 de março, Nossa, tá né. em cima já. E hoje a coisa explodiu lá. Então, nada está fora do controle do Pai, do Amém. tempo de Deus, né, mas, e aí eu falei: "Nossa, 30 anos", e aí o pai falou assim: vamos celebrar isso, Amém. vamos celebrar isso, porque é muito maravilhoso, né". Sim. E aí eu, como falei para você, com a Ivonise e tal, e com algumas pessoas, e aí eu pedi para a Hannah fazer um convite, ela não fez, daí eu falei: "Eles fazem, você faz café das amigas". Eu falei: "Não, é café dos amigos". Porque na realidade teve, um determinado momento, né, da minha vida que eu fui convidada para uma festa Sim. de um recém-formado médico em Curitiba, eles eram nossos vizinhos, né, a família sempre a gente cresceu assim, com ele, né, junto. Eu sou mais velha, mas ele se formou, casou, e aí foi num lugar muito maravilhoso, cinematográfico, aquela coisa de Hollywood, Tá. né. E aí naquele momento tinha muitas pessoas, né, e todas pessoas, assim, que tinham, que eram médicos, farmacêuticos, empresários e tal. Tá. E num determinado momento daquela festa, o pai do noivo, ele me chamou, porque um dia ele me chamou para orar por uma situação da família dele, e aí ele falou assim: "Vem aqui que eu quero te apresentar a minha irmã".
Tá, E quando ele me apresentou para ela, ele disse assim: "Essa aqui é a Cris, ela é amiga de Deus". que lindo isso. Então ele não era do meu convívio de igreja, ele não tinha, mas naquele momento foi demais para mim. Uhum. E aí quando Deus falou assim para mim: "Eu não chamo mais vocês de servos, mas sim de amigos". Bem, E nós não podemos fazer missões se sim, nós não tivermos amigos, sim, né. verdade. Então, desde que eu li o primeiro livro do Loren Cunningham, falando o segundo, na realidade, Fé e Finanças, ele fala a respeito de relacionamento, Sim, né. Então você só pode fazer missões se você se relacionar com o Pai, e depois ele vai te dar amigos no decorrer da caminhada. amém. Então isso foi muito empolgante, então eu chamo todo mundo de amigo. Porque eu creio que eles vão ser amigo do meu amigo, né, Sim, é então: isso "Vem aqui aí. amigo, vem aqui". Eu sempre fui muito boa de guardar nomes e agora depois da pandemia eu esqueço nomes. Aí você Eu fala: não "Amigo". sei se eu aí fala: "Amigo, vem É, aqui", todo mundo ajuda. fala irmão mas eu falo: "Vem aqui amigo" e tal, depois eu conheço, né, o amigo, mas no decorrer foi isso. E foi um tempo muito maravilhoso sábado, né. Foi, né. Porque eu convidei várias pessoas, não conseguiram ir, mas também o ambiente era para 100 pessoas, tinha mais de 100 pessoas. Tinha mais, estava cheio, né. Uhum. Legal, a gente pode depois postar para vocês ali né, algumas imagens. E isso que você está falando dos amigos foi interessante, porque quando, eu comecei a orar e perguntar ao Senhor como era para desenvolver a tela, e me veio que eu deveria procurar algumas figuras numas revistas. E, de repente, eu achei numa revista uma página inteira de rosto de pessoas. Uhum. E eu falei: "É isso". Cria uma ponte entre esses países que ela vai, então eu recortei o Brasil, recortei a Polônia, recortei Israel, e faz um mar, então o fundo inteiro era azul, e eu comecei a recortar e eu via a imagem de uma ponte, mas essa ponte era feita de amigos. E depois ele disse: "Costure com o fio dourado, que é a minha palavra que vai levar, né, essa mensagem, vai levá-la nessa graça e amarre esses lugares". Então, depois né, foi filmado, algumas partes a gente pode depois mostrar isso que o Senhor trouxe, né, do espiritual para uma tela, né, para você recordar. E eu achei engraçado que no final sobrou um pedaço de linha e eu já fui com a tesoura para cortar. E Hum. naquela hora o Espírito Santo disse para mim: "Não, deixe a agulha e a linha, porque em breve isso precisa terminar, isso precisa dar continuidade". E ali com a pastora dela, com as filhas, ela pôde fazer essa costura dourada, né, do toque de Deus ali, e aqueles amigos naquele espaço ali, montando aquela ponte, né, foi muito especial, né, Cris, aquele registro. E o meu pastor hoje, né, ele veio e ele precisou mostrar para você É que verdade. aquela ponte é uma ponte que existe em Portugal. É, e ele perguntou para mim, ele falou: "Elis, você viu essa ponte?" Eu falei: "Não". Ele: "Você sabia que tinha essa ponte?" Eu falei: "Não". Gente, a ponte é muito próxima, Uhum. né, eu nunca imaginei, nem pensei em Portugal, mesmo sabendo do teu chamado para Portugal, Uhum. não pensei, só estava preocupada com a sua ida para esse momento agora, né. Sim. Conta para nós, por que que você está indo para a Polônia? O que que aconteceu, né, para esse convite surgir, essa oportunidade de ir para a Polônia, porque não era algo que estava no teu plano, né? Sim, na realidade eu tenho uma amiga que lá eu conheci ela justamente agora faz 17 anos, né, Uhum, porque eu estava grávida da minha segunda filha, ela saiu de Brasília e veio fazer escola em Curitiba, hum, conheci e nós ficamos muito próximas, hum, né. Então o filho dela foi morar, em na Alemanha, hum, ele chegou lá já com 15 anos, se formou ali e tal, depois ele foi, pra lá para Alemanha e conheceu uma polonesa, se casou. Então ele era filho único,
né, e já teve o Samuel e agora teve gêmeos. Então os Olha, menininhos já estão com 1 ano e pouquinho, cresceu, né, tá então a evoluindo. vovó, a Baba, foi para lá cuidar e tal. E nesse final de ano e ela sempre falou: "Vem para Pauluna, vem um dia eu vou, um dia eu vou". Já, ministrei uma polonesa aqui no interior do Paraná, e eu falei que eu ia para Polônia. Uhum. Mas assim, agora surgiu essa oportunidade, né, de ir, eu e mais algumas pessoas, e para intercessão, porque essa minha amiga tem muita saudade de igreja, ela não tem igreja lá para Sim, congregar. tá. Então, assim, eu creio que o nosso objetivo principal é realmente ter um tempo de intercessão com ela para que Deus, traga realmente missionários e levante uma igreja ali naquele lugar, Sim, que né. legal, que oportunidade, né? Poder Oportunidade. atravessar e ajudar um irmão, né, que está lá. E a gente vê muito isso, né? Venha e ajude-nos, passa a Macedônia e nos ajude. É verdade, a gente vê muitos irmãos que sentem saudade disso que tem aqui no Brasil, Sim, né? Vê a movimentação que tem aqui e fala, a gente não tem aqui, né? Dá para vir e Deus tem levado tantos brasileiros, né, a fazer isso, como é uma promessa para o Brasil, né? E eu exatamente. queria falar para vocês, como eu disse no começo, algo que o pastor que foi o convidado para falar naquele momento, que é o pastor Brás, ele disse assim, que Noé, ele não era, a gente não vê na história que ele era um engenheiro, um marceneiro, não era alguém que estava acostumado a construir barcos, mas que o Senhor vem e chama este homem. E o que a Bíblia, né, para uma ideia de Deus, Deus estava com a ideia de fazer um barco, de fazer um grande barco, né, que é a arca, e Deus chama aquele homem. Então, quando você olha para a situação, quando você olha para a vida e a gente pensa assim, quem que você vai chamar para fazer um trabalho na sua casa? Quem entende do trabalho? Quem é É especialista. especialista. Mas quando a gente vê a história de Noé, não foi isso que aconteceu. Deus não chamou. E é engraçado, por que que essa mensagem me chamou a atenção? Porque toda vez que eu vou estudar na Bíblia sobre procurar alguma coisa sobre arte, eu vou para a história de Salomão e vejo que ele procurou os melhores homens para criar o templo. Uhum. E aquela tarde me chocou tanto, porque o pastor Brás levantou um ponto que eu não havia pensado. E ele disse: Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Eu estou lendo Gênesis 6. Noé andava com Deus. E então ele disse que Deus chamou para construir aquela ideia dele, um homem que andava com ele, um homem que conhecia o coração dele. E eu acho que isso tem muito a ver com missões, né, Cris? Exatamente. A vida, né, porque, assim, às vezes a gente tem essa mania de separar, eu sou missionário, eu não sou missionário. Todo cristão, ele é um missionário. É verdade, Spurgeon já falou: "Você é um missionário ou você é um impostor", é verdade, né. é verdade. Então só que eu creio, assim, que essa ideia dificulta um pouco, mas na realidade as pessoas, estão falando ali de missionários de tempo integral, Sim, né. Mas a questão em si, realmente, é você vivenciar, né, tudo aquilo que Deus fala para você. Você não pre Deus não vai a gente tem essa fala, né, Deus não vai chamar aqueles que já estão capacitados, mas Ele capacita no caminho, no andar com o Senhor, sim, né. Então, assim, Ele dá uma palavra e você anda e depois Ele dá outra instrução. sim, Ele não fala tudo de uma vez, porque sim, de repente né, a gente pode que não mas no caminho ele sempre instrui, fala para os teus filhos no caminho, né, não o caminho, mas no caminho. Então, assim, o andar com Deus é que vai fazer toda a diferença, né, sim, porque você vê que tem pessoas que não fizeram nada para Deus, não aparece lá, né, Enoque fez isso, né, Noé fez, mas ele falou que Noé andou com Deus, sim, né, e Enoque não fez nada, ele só andou com Deus. sim, Então, nesse tempo que a gente precisa, fazer muitas performances, né, é e ver mostrar muitas é verdade. coisas, na realidade Deus está,
querendo só que a gente, ande com ele, É, porque andando com ele, aí então você vai fazer, porque é o natural. sim. Né, eu contei aquele dia, né, Uhum, quando, a gente tem um filho pequeno, a gente quer que ele venha fazer um bolo, uhum. né, ele não vai nos ajudar, mas ele vai atrapalhar do que nos ajudar. É melhor a gente fazer sozinho. Sozinho. Mas é por que que nós chamamos? Sim, Para que nesse relacionamento a gente vai gerando sim, nele aquilo que realmente ele sim, precisa aprender no decorrer, né. sim, E Deus ele nos chamou para sermos filhos e missionários para quê? Para que a gente se pareça com ele, sim, né, porque para que no decorrer do caminho eu vou, conhecendo o Pai, ficando a imagem e a semelhança dele, de Jesus, e então eu faça como ele e só faça o que eu vejo o Pai fazendo, é. E é né. isso mesmo, porque Deus ele ama pessoas, né. Sim, Ele vai até todos, então uhum, isso tem muito a ver com o missionário, né. O missionário exatamente. vai, de repente ele chega lá, não tem nada Não tem naquele lugar, e ele tem uma promessa no coração, e ele fala: "Espera aí, mas não tá batendo uma coisa com a outra", mas de sim, repente, o fato dele estar andando com Deus e aquilo queimando no coração dele, o Senhor vai trazendo pessoas e traz alguém, mais alguém que se encaixa. E o que eu acho mais bonito em tudo isso é que às vezes não são as pessoas que você espera, uhum, não são. Eu exatamente. vejo quantas coisas que Deus fez na minha vida e eu pensava: "Vai ser essa pessoa que vai me ajudar, vai ser isso, vai ser através dessa pessoa", e às vezes não tem nada a ver. Não, Eu vi aquela tarde lá, quantas pessoas ali, e umas arrumando a mesa, e umas fazendo uma coisa, e tinham pessoas ali que eu não conhecia e elas: "Ah, eu conheço a Cris assim, né, eu vivi isso e tal", mas quantas pessoas ali, né, fazendo parte, fizeram parte da tua vida e você fez parte da vida delas. exatamente, porque e voluntariamente, né, porque um dia a gente plantou junto e agora a gente está colhendo junto. Em 2004, né, Cris, foi o primeiro café que você fez. Eu acho que foi 2004, eu acho não, já foi 2006 mais ou menos, a Rafaela 2006? já tinha Ah, nascido. então, Uhum. ela fez um café. E eu me lembrei naquela tarde que desse café que ela tinha feito, porque era ali o propósito que Deus havia falado De sobre Portugal. Portugal, né. Uhum. E ali tinham poucas pessoas naquele hotel, né, naquele Sim, momento, eu não sei se éramos 15, 20 pessoas, eu creio talvez. que sim. Mais o número da sua família e alguns poucos amigos, né. Uhum. E de repente nesse final de semana foi algo tão lindo, né, e todo mundo, Multiplicou. e assim, o que era bonito era todo mundo, parece que estava todo mundo indo com você. Sim, É, exatamente. isso eu achei muito especial. Hum. Todo mundo estava fazendo parte daquela tarde, assim, com o coração, entendendo o Todo mundo propósito. feliz, né, É, fazendo entendendo. parte, porque isso que é o importante, né, o E eu feito acho em que a gente faz parte. e é importante o missionário explicar isso, né, e Uhum, não é só, mas o que eu acho bonito ali, Cris, é que não era só você convidando pessoas para te dar um valor, uhum, para você ir para uma missão. uhum, Eu sinto que cada pessoa ali eram pessoas que você tinha tocado a vida. Então, quando você convidou essas pessoas, ela já estava engajada. uhum. Que todo mundo era alguém que você antes deu, se deu por cada um deles. Eu vejo que todo esse tempo que Deus te segurou aqui, Sim, e foi para construir algo aqui. uma ponte, né. Elas estavam muito engajadas. Elas não estavam ali, não eram pessoas assim que te mandaram uma oferta. Uhum, Elas poderiam ter te mandado uma oferta e não estarem lá naquela uhum. tarde, mas não foi isso que aconteceu. Elas queriam celebrar. Elas tinham ofertado, mas elas estavam lá. E elas ficaram lá e elas doaram também, né, o café, Sim. participaram, tudo ali, a organização. Como foi, construído isso, né, Cris? Sim, e foi tudo assim no de repente, né, Sim. porque quando tem algum prazo para você, organizar alguma coisa, mas foi assim meio que no E foram pessoas se fluxo. oferecendo para ajudar. Foram. Aham. O que que eu posso fazer? O que que eu posso fazer Olha mais? O isso. que que eu, né, o que que você precisa? E a coisa foi. Isso é algo muito novo no meio de missões, né, Cris? Eu acho isso muito interessante, muito importante esse entendimento, né, porque às vezes as pessoas falam: "Ah, a missão não dá para fazer sozinho". Uhum. É verdade,
Não faz sozinho, né? Ai, hoje eu fui na reunião do Jimmy, ele que trouxe Jocum para o Brasil aqui, Sim, que é 50 anos verdade, a gente estava aqui. e 50 anos atrás, ele é um norte-americano, então ele falou assim: "Se você convidar, vem aqui, porque você pode usar Jesus para ganhar seu dinheiro, você atrai milhares de pessoas. Se você, falar assim: 'Hoje vai ter curas e milagres', você atrai milhares de pessoas, porque as pessoas querem ser curadas. Sim. Mas se você convidar para vir para um culto de missões, as pessoas não vão, porque elas já sabem que vai ter 2 coisas, né, vai ter, um apelo que você vai falar, você vai pra missão, ou seu filho vai pra missão, você vai? Ou você vai ter que dar uma oferta. Então as pessoas elas não vão, mas Deus está gerando novamente esse avivamento, porque assim, nesse descende que teve esse ano foi demais. Aquilo foi muito para mim, Mas você sabe né, o que eu então penso, Cris? Que talvez é porque as pessoas não entendem. sim. Porque, ela não entendeu, ela não e eu acho que foi diferente do que aconteceu esse final de semana. Uhum, As pessoas falam assim: "Mas espera aí, Elis é um crente maduro, como que ele não entendeu que eu vou precisar de dinheiro?". uhum, Mas não é sobre isso. O que sim, eu percebi ali naquela tarde eram pessoas que estão conectadas com você, assim mesmo. sim, Como você disse, elas se ofereceram a levar o café, a levar as tortas, a levar o o serviço. serviço, Ou estar ali. estar presente e elas ainda ofertaram, Uhum. né. Então eu acho assim que que você acha que movimentação que o espírito está fazendo? Ele está ensinando o povo? Ele está mostrando para a gente como fazer? Como que é isso? Porque a gente sabe que Deus é assim, né, ele faz junto com a gente. Sim, mas eu vejo que realmente são esses 30 anos que foi de aprendizado Entendi, e de você estar semeando e de entendi. você estar ali no oculto para que um dia a coisa venha à luz, Legal, né. verdade. Entendi isso. Não é alguém que caiu de paraquedas. Não, faz 30 anos, com todos os reveses da vida, Sim, né, a gente permanece e persevera naquilo que Deus falou. Então, sim. na realidade é que é Traz uma você credibilidade, você acha? Traz uma confiança, uma segurança, as pessoas te conhecem, é isso mesmo. exatamente, elas me conhecem, mas ao mesmo tempo, é aquilo que realmente você plantou. Um dia Sim, você vai colher, entende? sim, Bíblia. Não é assim. Só Bíblia pura, só isso, é só sobre isso. Então esse Não é receita, é é. Bíblia, é Então, o ano princípio, né, passado, né, Cris? o meu pastor, eu falei assim: "Ah, eu tô meni", ele falou assim: "É, até e você ir para Portugal, o que que você tá fazendo?", né. Aí eu falei assim: "Ah, eu tô dando um curso naquela igreja, assim, assim, assim". Aí ele olhou para mim e falou assim: "Mas como assim? Como é que você conseguiu entrar lá para dar curso de cura e libertação naquela igreja?". Aí eu falei: Deus abriu a porta, mas por trás disso havia anos que eu estava junto com aquela mulher, com aquela pastora, sendo amiga dela, entende? Quando ela precisava: "Ah, Cris, ora por mim", assim, então você vai semeando, você Sendo vai amigo, semeando. andando com Deus, andando E com as e daí, pessoas. no de repente, a coisa acontece. E sem interesse, né, Cris? Sem olhar, sem Ah, nada. que nem o pastor Luciano Subirá fala, sem interesse não é, né, tem que ter um interesse no sentido de De um dia Deus. você vai colher aquilo, né, um dia você vai, né, tá plantando Colher em Deus, e não colher. colher do retorno daquela pessoa diretamente. Não, mas Entendi. você vai colher para o reino, Sim. né, então É porque também nesse trajeto existiram muitas pessoas que você ajudou, que você apoiou e que sumiram, que sim, seguiram a vida delas, né. e que é bíblico também. Claro que você estava então é isso que eu falo, esse plantar que você está falando é um plantar em Deus, Sim, em obediência a quem o Senhor te uhum. trouxe, para você amar e cuidar e ajudar com o que E tem você tem. pessoas que você faz naquele momento, elas vão, daqui a pouco elas retornam, né. E elas frutificam lá onde elas foram. Sim, E sim, isso é foi, muito sabe, bonito. então você ama em Deus aquela pessoa, você faz o que precisa ser feito e uns plantam, outros É, colhem, né, Deus dá o crescimento e aquela
Coisa Coisa linda linda, dele. porque a gente nunca consegue fazer É, sozinho. é Você verdade. é você, É, né, você, eu e Deus. é, Você, eu e mais uma pessoa com o Senhor e a gente vai. construir. Então é amizade, né, É, né, amiga? amiga. Cris, então deixa pra gente uma algo que a gente não pode esquecer, que você tem aprendido no Hum, decorrer da sua vida, hum. que você pensa: "Não dá para viver sem isso". Independente da situação, independente da circunstância, você vai viver aquilo que Deus falou para você, né. Então a palavra que Deus te deu, ela vai se cumprir. Amém. Então, assim, não importa, né, o que, tamanho, né, da prova que você está passando, da Sim. situação que você está vivendo, isso tudo vai fazer parte do teu crescimento, do teu amadurecimento, para que você possa realmente viver tudo o que Deus tem para você, Amém. né. Então, inclusive, quando o meu chamado é para Portugal, que Sim. todos ma maioria sabe, mas quando eu tive minha segunda filha, meu marido foi embora, me deixou com as crianças e tal, e eu pensei: "É o fim de tudo". E como a gente fala Difícil. assim, aquilo que parecia o fim, né, É. ele só se tornou e aí eu falei assim: "Não, é coisa da minha cabeça e tal", e toda início de ano eu falei: "E aí, Jesus, Portugal", era coisa realmente da minha cabeça, até que veio cair um artigo de um historiador que é o parente do seu marido, e já era um artigo um de 2 anos atrás, e aí falava lá, né: "A Europa precisa urgentemente voltar à órbita de Cristo". E aí quando eu fui ler falava assim, "A Europa é como a mulher divorciada". Ai, que lindo. Enquanto a solteira é cheia de sonho, de ousadia, de coragem e fé e tal, a divorciada é amargurada, ressentida, triste, angustiada, cansada. Aí eu comecei a dar muita risada. Entendi. Aí eu falei: "Jesus, o senhor não perde nada, né, É, porque divórcio não tá no plano nem no meu, nem no plano de Deus, mas já que aconteceu, vamos fazer valer a pena, né, vamos fazer pegar isso tudo que a gente está uhum, vivendo e uhum. fazer com que ele se torne algo para que a gente chegue no plano de Amém. Deus de uma forma bem eficaz". Permanecer, né, Cris? Perseverança. Que bênção. Eu carrego muito também no meu coração essa palavra da perseverança. Um Sim, dia o Senhor disse para mim: "Se perseverardes, verás a glória de Deus". exatamente. Amém. Gente, muito obrigada, Cris, muito obrigada Não sei mais uma não, vez. olha. Também não, nós estamos aqui aprendendo as mudanças de câmera, mas eu quero agradecer a sua presença, agradecer a sua vida, por Amém, você ser um exemplo para a gente de perseverança e de olhar para frente, amém. né, e continuar, Uhum. né. Eu sei que você é tão humana, né, você deixa isso muito claro para a gente no convívio, você não é uma pessoa que esconde as falhas e defeitos como todo mundo tem, você até conta as Sim, suas, né, para a gente e mostra as suas fraquezas mas você nos ensina a olhar para ele. Eu quero agradecer a Deus por sua vida, amém, por me inspirar. amém. Eu que Bem, agradeço por esse tempo, pela sua amizade, pela sua família, por essa oportunidade, que né. bom. Nós já fizemos grandes coisas no Senhor e vamos Amém, continuar para a amém, glória dele mesmo. amém. Amém? Gente, obrigada. Esperamos que essa palavra possa ter chegado ao seu coração como o Senhor chegou e alcançou o nosso. Amém? Obrigada.